Beleza? Preparados aí para a última parte do conteúdo de microbiologia? Muito bem, agora nós vamos falar de vírus, esses seres tão pequenininhos, mas que causam uma confusão danada. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o tamanho dos vírus. Os vírus são muito pequenininhos. Eles chegam a ser cerca de 10 mil vezes menores do que uma célula do sangue, como a hemácia, por exemplo. Eles são menores do que as bactérias. Isso é uma vantagem, de certa forma, evolutiva, porque isso faz com que eles passem desapercebidos pelos sistemas de defesa, o sistema imune dos organismos. Isso também é derivado da estrutura muito simples que os vírus têm, que nós vamos falar um pouquinho à frente. A gente diz que o vírus tem uma vida emprestada. Por quê? Porque ele não tem casa. Ele chega na casa dos outros, é aquele vizinho chato, né? Aquele parente que não avisa e chega de uma hora para outra, a casa está uma bagunça, você está fazendo reforma, a criança está cheia, as crianças gritando, o cachorro gritando. Aí ele chega para tumultuar. Então eles têm uma vida emprestada. Por quê? Porque eles não têm vida fora do hospedeiro. Eles são parasitas obrigatórios. Atenção, eles são parasitas obrigatórios. Uma coisa também que é para vocês ficarem preocupados, um pouco mais ainda. Vírus significa literalmente toxina, veneno. Então mostra um pouco do caráter maléfico desses seres. E fora da célula, quando eles não estão dentro da célula do hospedeiro, onde eles de fato vivem, né, e exercem o seu ciclo, eles são chamados de vírus ou partículas virais. Nessa pandemia do coronavírus, quantas vezes vocês ouviram assim, as partículas virais ficam nos alimentos durante tanto tempo, nas roupas, partículas virais, porque eles não estão dentro da célula hospedeira. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a estrutura desses seres, como eu falei, é uma estrutura muito simples. De maneira geral, como diz o Cebolinha, ou de maneira geral, como é o jeito correto, esses seres eles têm DNA ou RNA, então eles variam no ácido nucleico, né, no genoma, e eles têm uma cápsula proteica, um capsídeo, e alguns têm um envoltório ainda por cima deles. Né? Então, é basicamente duas ou três coisas, três elementos. Tem uma variedade enorme de tipos de vírus. Né? Alguns parecem até aquelas máquinas do filme Matrix. Bem, e como é que o vírus se reproduz? Né? Ele tem basicamente duas formas de se reproduzir em uma bactéria. A maioria dos vírus eles são bacteriófagos, então eles fazem o ciclo de vida deles dentro de bactérias. A primeira forma que a gente pode falar é o ciclo lítico. E isso é comum também à aproximação que os vírus fazem em animais ou em outros ciclos também de bactérias. Eles reconhecem um receptor específico da célula hospedeira. A partir do momento que eles reconhecem, eles se aderem à membrana dessa célula. Depois eles penetram nessa célula. Eles são desnudados. Eles são tirados aquele capsídeo, aquele envoltório, e o material genético, os componentes daqueles vírus são liberados na célula hospedeira. A partir disso, eles comandam a sua própria reprodução dentro daquele organismo. Depois que os componentes daquele vírus estão montados, né, estão sintetizados, eles são montados e logo depois eles são liberados. No ciclo lítico, é o ciclo de quebra, eles detonam a célula do hospedeiro. Ele sai quebrando tudo, não é karatê, aqui é... Já no ciclo lisogênico, eles têm uma maneira muito engenhosa de se reproduzir. Da mesma forma, eles adsorvem, eles se aderem à célula do hospedeiro, eles são desnudados, eles penetram e são desnudados, mas o material genético do vírus, ele se recombina num processo de recombinação, ele se recombina com o DNA da própria bactéria, fazendo parte dos cromossomos daquela bactéria.
Com isso, o que é engenhosidade? A partir do momento que a bactéria se reproduz, ela reproduz também o genoma do vírus. Isso é muito legal. Eles são muito espertos, né? Ou vizinho chato. Né? Aí eles se reproduzem e eles fazem isso indefinidamente. Em algum momento, eles podem chegar e se, por outro processo de recombinação, eles se separam e eles saem daquela bactéria, aí sim, através da lise, aí retomando o ciclo lítico, né? Quebrando, degradando a célula do hospedeiro. E num animal como nós, né, como é que um vírus se replica? Isso vai depender muito do seu material genético. Primeiramente, sobre o DNA. Reparem que eu sempre estou frisando como que a aproximação, quais são os passos que um vírus dá para ele se reproduzir na célula hospedeira. No animal, ele faz da mesma forma que uma bactéria. Uma proteína que está no envoltório ou no capsídeo se conecta a uma proteína, uma glicoproteína que está na membrana da célula hospedeira. Isso é muito específico, extremamente específico. Isso é importante quando a gente vai desenvolver uma vacina, viu? É muito importante descobrir essa ligação. A partir do momento que ela é absorvida pela membrana, ela penetra na célula hospedeira. Daí ela é desnudada, seus componentes são liberados dentro do citosol. No caso do DNA, o DNA adentra ao núcleo da célula e começa a utilizar a sua maquinaria, começa a se replicar dentro do núcleo, codificando proteínas, codificando seus próprios componentes. A partir do momento que o DNA, né, sintetiza, né, o DNA viral dentro do núcleo da célula hospedeira, se replica, replicando seus constituintes, seus ácidos nucleicos e também suas proteínas, todos os componentes prontos, tudo certinho na linha de montagem, eles são montados, finalizados e logo depois eles são liberados. Então, o processo com o DNA ocorre dentro do núcleo da célula hospedeira. Já a diferença para o RNA é relativamente pequena, porque esse processo inicial é comum, ele reconhece a célula hospedeira, é absorvido, né, se adere, penetra na célula hospedeira, ele é dissolvido e é desnudado, quer dizer, liberado seus componentes naquela célula, mas a grande diferença é que todo o processo de replicação ocorre no citosol, no citoplasma, e não dentro do núcleo. Ali, os componentes celulares, né, os componentes do vírus, são sintetizados e montados. Na hora desse vírus ser expelido, ocorre a colocação da cereja do bolo, né? Glicoproteínas, que são as receptoras de outras células, né? As vias de ligação com outras células hospedeiras, são colocados no envoltório do vírus. Então, no processo do DNA, a replicação, a síntese, a codificação ocorre no núcleo. E quando esse vírus tem o seu constituinte RNA, todo o processo ocorre no citosol. Certo? Entenderam a diferença de um para o outro? Bom, agora vamos falar do que mais preocupa a humanidade, que são as doenças que nos acometem. E tem inúmeras, né? As mais conhecidas são, com certeza, as diversas gripes, inclusive uma, né, similar à gripe, que é a Covid-19. Não é a gripezinha, viu, gente? Longe disso. Mas é similar à gripe. Herpes, hepatite, o AIDS do vírus HIV, ebola, né, terrível, principalmente na África, o vírus da raiva, o vírus da dengue. Gente, vocês já tiveram dengue? Ou doença dos infernos, né? Dizem que não é pior do que a chikungunya. E o que falar também do vírus da Zika também, né? Que acometem os recém-nascidos, né? E podem ocasionar microcefalias. Bem, e outro importante também é o câncer. Você sabia que vírus causam câncer? Cerca de 10% de todos os tipos de câncer são causados por vírus. Aí vocês me perguntam qual que é a melhor forma de prevenção? Com certeza é o desenvolvimento de vacinas. Infelizmente,
né, para a Covid-19 ainda não temos uma vacina, mas existem inúmeros testes, inúmeras fábricas farmacêuticas que estão labutando para que essa vacina saia o mais rápido possível. E com certeza é a melhor forma de prevenção. E os vírus, eles têm uma característica muito única. Esses vírus, eles têm uma capacidade de se mutar, uma capacidade mutagênica muito grande. Eles, dentro da célula hospedeira, quando eles estão dentro do nosso organismo, eles mudam, se alteram geneticamente de uma maneira muito fácil. Com isso, dificultam a ação do sistema de defesa, do sistema imune do organismo. Por isso que muitas vezes é tão difícil você chegar e conter a ação de um vírus dentro de um organismo. Outros vírus, assim como outras bactérias, têm uma característica muito única. Esses vírus eles têm uma capacidade de se mutar, uma capacidade mutagênica muito grande. Eles, dentro da célula hospedeira, quando eles estão dentro do nosso organismo, eles mudam, se alteram geneticamente de uma maneira muito fácil. Com isso, dificultam a ação do sistema de defesa, do sistema imune do organismo. Por isso que muitas vezes é tão difícil você chegar e conter a ação de um vírus dentro de um organismo. Outros vírus, assim como outras bactérias, atacam diretamente o sistema imune e o sistema de defesa, como o vírus HIV, que ataca os macrófagos. Né? Com isso, dificulta e nos torna muito mais vulneráveis a outras doenças. Por último, eu gostaria de falar com vocês aqui especificamente sobre o coronavírus. O coronavírus, ele infelizmente, existe em grande quantidade na natureza. São 40 tipos, não é só um, são 40. Inclusive, outras epidemias, pandemias já foram provocadas por um coronavírus. O coronavírus é um vírus do tipo RNA, quer dizer, ele tem como ácido nucleico, como material genético, RNA. Por isso, você já sabe que o desenvolvimento dele se dá no citoplasma, no citossol, certo? Uma questão interessante, né, que pode até cair na prova também, é que a molécula reconhecedora da célula hospedeira no coronavírus é a proteína spike, ou proteína S. Ela tem uma alta especificidade com uma proteína do trato respiratório, a ACE2. Por isso que o trato respiratório, a traqueia, é um dos principais alvos, primeiro alvo do coronavírus, que depois se alastra para todo o sistema respiratório e muitas vezes para outras partes do organismo. Grande parte das vacinas estão centradas também na desativação dessa proteína spike, dessa proteína S. Beleza? Tranquilos até aqui? A gente viu que o vírus é uma estrutura muito pequena, muito simples, né? Um ser muito pequeno, dos mais pequenos que existem. Eles não são chamados nem de seres vivos, é uma classificação à parte. Né? Eles são formados basicamente de ácidos nucleicos, RNA, DNA, uma capa proteica, que é o capsídeo, e alguns têm um envoltório. Vocês viram que existem diferentes formas desses vírus atuarem, se replicarem dentro dos organismos. Vocês viram que existe o ciclo lítico, no qual, após a reprodução, esses vírus acabam, degradam a célula hospedeira, inutilizando-a, né, destruindo-a. E no ciclo lisogênico, eles se aproveitam, né, se recombinam com o material genético do hospedeiro para se reproduzirem junto com o hospedeiro. Né? À medida que uma bactéria se reproduz, ela reproduz também o material genético do vírus. Nos animais, o DNA, vírus que tem DNA como ácido nucleico, eles se reproduzem dentro do núcleo dessas células. Já os vírus que têm RNA como ácido nucleico se reproduzem dentro do citossol. A gente viu, por fim, que os vírus têm doenças, ocasionam doenças muito importantes, inclusive a Covid-19, inclusive a AIDS, a gripe, herpes, hepatite e tantas outras. Certo? E vimos, por fim, que já é a chave para a nossa próxima aula, que a melhor forma de prevenção é o desenvolvimento de vacinas, contribuindo para a imunidade adaptativa contra esses vírus. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.